Pessoal, alguns problemas de porcentagem envolvem vendas com lucro ou com prejuízo. Eu vou representar lucro por L e prejuízo por P. Eu vou colocar duas situações aqui para a gente entender como é que funciona. Imagine a primeira situação que diz assim: comprei um objeto por 80 e revendi por 100. Então, o preço de compra é 80 e o preço que você vendeu é 100. Quando a gente faz uma operação como essa, a gente espera ter o quê? Lucro. E para ter lucro, o preço de venda tem que ser maior que o custo. E de fato é. Me custou 80 e eu revendi por 100. Então, como é que eu acho o lucro? Venda menos custo. Quanto foi a venda aqui nesse exemplo? 100. Quanto foi que custou? 80. Levando em consideração que eu estou trabalhando com reais. Então, eu tive um lucro de 20 reais. Alguns exercícios pedem que a gente relacione esses 20 reais com o preço de custo e com o preço de venda. Como assim relacionar? 20 reais é quantos por cento de 80 que foi o preço de custo? E esses mesmos 20 reais é quantos por cento de 100 que foi o preço de venda? Ou seja, eu quero saber quantos por cento foi meu lucro em relação ao custo e em relação à venda. E é o que eu quero aqui, ó. Calcular o lucro sobre o custo. L sobre C. O lucro foi 20, o custo foi 80. Como eu quero saber 20 é quantos por cento de 80, para esse resultado sair em porcentagem, eu multiplico por 100. Cancela um zero aqui e outro aqui. 2 vezes 100, 200, dividido por 8, 25%. Ou seja, 20 reais significa 25% de lucro sobre o custo. Agora, e sobre a venda? Esses 20 reais é quantos por cento? É lucro sobre a venda. Lucro sobre... Quando falar sobre, gente, é dividir. E dividir é traço de fração. Lucro sobre a venda, o lucro é 20. Eu vendi, ó, tá aqui em cima, vamos mostrar aqui, ó. Eu vendi por 100. Então, 20 sobre 100. Para sair em porcentagem, eu multiplico por 100. 100 cancela com 100, 20%. Então, resumindo, nessa situação, 20 reais, ele representa 25% sobre o preço de custo, que foi 80, e ele representa 20% sobre o preço de venda, que foi 100. Uma outra situação que pode acontecer é o prejuízo. É aquela situação onde eu comprei um objeto por 100 reais e vendi, revendi por 80. Eu não tive lucro, porque eu vendi por um preço menor. Eu tive prejuízo. E como é que calculo o prejuízo? É quanto me custou menos por quanto eu vendi. Ou seja, aqui, ó, prejuízo é custo menos venda. Então, vamos calcular aqui, ó, prejuízo custou 100 reais e eu vendi por 80. Então, o prejuízo aqui é 20 reais. Eu peguei esses valores para as contas ficarem fáceis. Agora a pergunta é, esses 20 reais de prejuízo, ele representa quantos por cento do preço de custo? E ele representa quantos por cento do preço de venda? Bora calcular? Letra B, prejuízo sobre o custo. Prejuízo foi 20 reais, me custou 100, vezes 100, para isso aqui sair em porcentagem, então, ó, 20% de prejuízo. E tava meio óbvio, né, gente? Se a gente compra por 100, revende por 80, 20 reais de prejuízo. 20 reais é 20% de 100. Agora vamos ver o seguinte. Esses 20 reais de prejuízo, ele é quantos por cento de 80? Foi por quanto eu vendi. Então eu quero calcular o prejuízo sobre a venda. Prejuízo de 20 reais sobre a venda, que foi 80, vezes 100. Cancela um zero com um zero. 2 vezes 100, 200, dividido por 8. E aí eu tive 25% de prejuízo sobre a venda. Esse raciocínio, ele pode ser empregado para resolver as questões da lista de porcentagem. Questão 12, 13, 14, 17 e 18. A
pedidos aqui, eu vou resolver a questão 18. Vou fazer um outro vídeo para não ficar muito longo.